Bom, o papo de hoje, o papo que a gente vai iniciar o dia de hoje, é falar um pouquinho sobre reconvenção, tá? O que é reconvenção? O que seria reconvenção? Reconvenção seria o verdadeiro contra-ataque, tá? Reconvenção seria efetivamente um contra-ataque à demanda do autor. Então, o autor, ele propõe uma determinada ação, e o réu, no prazo para contestar, ele propõe uma demanda em face do próprio autor. Ou seja, é o contra-ataque. Eu fui atacado e eu ajo no meu prazo para a defesa, propondo uma demanda em face do autor. Então, vamos admitir que duas pessoas tenham celebrado relações jurídicas ao longo de um tempo. A celebra um contrato de mútuo, ainda que informal, ainda que não seja um contrato escrito, com B. Então, A celebra um mútuo com B, emprestando, portanto, dinheiro a B. E B, por sua vez, também empresta dinheiro ao A ao longo da vida. No entanto, A promove uma ação em face de B, cobrando-lhe 10 mil reais. B, no prazo para contestar, olha para aquela demanda e fala assim, nossa, eu realmente peguei 10 mil reais emprestado com A, mas o A pegou comigo 30 mil reais e não me devolveu. Por isso, o que faz B? B promove a reconvenção, ou seja, contesta a petição inicial de A e, além de contestar, promove-lhe uma ação de cobrança do dinheiro que lhe for emprestado. Requerendo, inclusive, a compensação. Então, assim, não, realmente eu peguei emprestado 10 mil reais, mas eu entreguei 30 mil reais para o A. O que acontece? Ela no prazo para contestar a ação, ela, além de contestar, promove-lhe uma reconvenção, que é o contra-ataque. E requer a condenação do autor a pagar-lhe os 30 mil reais. Então isso é reconvenção. A reconvenção, de forma não técnica, mas de uma forma prática para ser definida, é o verdadeiro contra-ataque. Ele me promove uma ação e eu também tenho direito a ser arguído em face do autor. Eu, como réu, tenho direito a ser arguído em face do autor. E por isso eu faço através do instituto, através do veículo que a gente chama de reconvenção. Um detalhe importante que você tem que observar antes de analisar o dispositivo legal é que antigamente a reconvenção, presta atenção nisso, isso é um detalhe importante, a reconvenção ela era apresentada em peça autônoma, antigamente. Então, antigamente, no prazo da contestação, o réu apresentava a contestação e também, de forma apartada, a reconvenção. Hoje acabou isso. Não existe mais a peça de reconvenção, a peça reconvencional. Não existe mais. A reconvenção, ela deve ser ofertada na contestação. Tá? Então a reconvenção, ela deve ser ofertada na própria contestação. Tá? Então a reconvenção, ela deve ser ofertada na própria contestação.
Essa é a regra. Tá certo? Reconvenção ofertada na contestação. Muito bem. Uma outra observação importante, isso está no dispositivo legal também, é que o réu pode ofertar a reconvenção independentemente de oferecer contestação. Ele pode chegar e falar assim, eu não quero contestar nada não. Eu não quero contestar 10 mil reais. Eu quero ver a condenação dele é 30. Porque eu emprestei 30. Mas também não nego que eu peguei 10 com ele. E aí ele vai querer a condenação a 30. E o juiz, lógico, vai dar, obviamente, a compensação. Então esse é um detalhe importante também. Tá? Um outro detalhe importante, e na vida prática eu já enfrentei essa situação, é a seguinte. Imagine que nesse caso que eu acabei de ventilar, B deve 10 mil a A. E o A deve 30 mil a B. O A vai lá, promove a ação querendo a condenação de B a 10 mil reais. Quando B promove a reconvenção, o A chega e fala assim, coça a cabeça e fala assim, caramba, esse é o típico caso de cutucar onça com vara curta. Não tem esse ditado? Esse ditado popular? Cutucar onça com vara curta? É exatamente isso. Exatamente isso. Cutucar onça com vara curta. Você deve pro cara 30. Mas você quer cobrar 10. É cutucar onça com vara curta. Vai procurar problema. O cara apresenta a reconvenção. Pode o autor desistir da ação? Pode. Pode. Isso importaria... Olha a pergunta agora, importantíssima, que eu inventei na vida prática. A desistência de A pode afastar de A a pretensão de B? Ou seja, caindo a ação proposta por A, a reconvenção também cai? Olha que coisa legal. Meus amigos, não cai. A desistência de A, a improcedência do pedido de A, a sorte que A tiver na ação dele, não prejudica, não impede, não prejudica não, porque acaba prejudicando de alguma maneira, mas não impede a análise do pedido de B. Não impede a análise do pedido de B. Então, a reconvenção, ela passa a existir, e vou falar de uma forma atécnica aqui, como se fosse uma ação autônoma. Na realidade, a reconvenção representa um direito que o réu possui em face do autor, que poderia, inclusive, ser objeto de uma ação autônoma. A promove uma ação em face de B, B promove uma ação em face de A. Ações autônomas. Ações autônomas. Que fatalmente, pela conexão, teriam um julgamento conjunto. Certo? Muito bem. Agora eu estou falando o seguinte. Esse direito que o réu possui, ele é suscitado em sede de reconvenção. No entanto, o autor desiste da ação. Isso faz com que a reconvenção caia junto com a ação proposta por A? Não, não cai. O pedido de B, o pedido do réu em face do autor, deverá ser apreciado pelo juiz independentemente da sorte da ação proposta pelo A. Isso é legal, tá? E mais uma observação antes de partir para o dispositivo legal. Na reconvenção, olha isso, que isso já caiu em prova. Na reconvenção,
poderá o réu propor a reconvenção em face de outras pessoas em litisconsórcio com o réu, com o autor. Então o réu, que está aqui, promove na reconvenção um pedido em face do autor. Mas não pode, ele pode propor esse pedido não somente em face do autor. Pode propor em face de outras pessoas também. Então, há a ampliação subjetiva. Então, a reconvenção tem a possibilidade de ampliar subjetivamente o processo. Mas também ele pode ampliar objetivamente o processo. Né? Por quê? Porque é uma nova demanda. Essa ampliação subjetiva, que eu dei o exemplo do réu propondo a reconvenção em face do autor e de outras pessoas, também pode ocorrer aqui ao lado do réu. Então, quando ele propõe a reconvenção, ele pode propor a reconvenção em litisconsorte agarrado, abraçado com outras pessoas, que logicamente têm o direito em face do autor. Então, a ampliação subjetiva do processo, oportunizada pela reconvenção, ocorre tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Porque ele pode propor a reconvenção em face do autor e de outras pessoas, como ele também pode propor a reconvenção em face do autor em conjunto com outras pessoas. E pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Amplia aqui e amplia aqui. Amplia dos dois lados. Isso é plenamente possível. Tá? Então, vamos lá. Na reconvenção, a reconvenção contra-ataque. A reconvenção contra-ataque. A reconvenção ela pode ser ofertada independentemente da contestação. A reconvenção pode ser ofertada independentemente da contestação. E ela, além disso, ela, ao ser ofertada, ela deve ter o seu pedido analisado independentemente da sorte daquela ação proposta pelo autor em face do réu. Então, a reconvenção, que é a ação proposta do réu em face do autor, será analisada independentemente da desistência do autor. E, por último, a ampliação subjetiva é possível na reconvenção, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Ou seja, o reconvinte, né, pode propor a reconvenção em face do reconvindo, que é o autor, em conjunto com outras pessoas, sozinho ou em conjunto com outras pessoas, e também em face do autor e de outras pessoas. Tá? Esse, sucintamente, é o Instituto da Reconvenção, que eu passo agora a passar um pente fino aqui na legislação para ver se a gente deixou alguma coisa passar. Vamos lá, reconvenção, ela está no artigo 343 do Código de Processo. Reconvenção está no artigo 343 do Código de Processo Civil. Ele fala assim, na reconvenção, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Proposta reconvenção, isso aqui eu não falei. Veja, o parágrafo primeiro eu não falei. A reconvenção é efetivamente um pedido, em face do autor. É uma ação. O réu está exercendo um direito de ação na reconvenção em face do autor. Então, o que vai acontecer é que o réu terá o direito o autor terá o direito de apresentar uma resposta em face da pretensão do réu. É como se fosse efetivamente o exercício de direito de ação. Então, aí o parágrafo primeiro fala assim, proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Olha o parágrafo 2º, que é o detalhe importantíssimo. A desistência da ação, ou ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito,
não obsta o prosseguimento do processo contra a reconvenção. Falei isso. A reconvenção será analisada. Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular do direito, quem face do substituído. Então, veja, a substituição processual, seu autor, né? O autor, ele é um substituto processual, substituição processual, ou seja, alguém propõe uma ação em nome próprio, buscando um direito alheio. Isso é substituição processual. Alguém que tem autorização legal para fazê-lo, propõe em nome próprio uma ação, buscando direito alheio. E aí, na reconvenção, o réu precisa comprovar que o direito dele é em face do substituído e não em face daquele que lhe promove a ação, porque o direito em jogo é do substituído. Então, por isso que o parágrafo 3º fala, se o autor é substituto processual, o reconvinte, ou seja, o réu, que é o reconvinte, ele deve afirmar ser titular de um direito em face do substituído, tá? E a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Então, ele comprova que é titular de um direito em face do substituído, mas a reconvenção é proposta em face do autor, reconvindo, que é o substituto processual. Tá? Então, parágrafo que também é interessante, porque ele traz um detalhe que pode representar uma questão específica de prova em relação à titularidade do direito. Porque quando o réu propõe a reconvenção, ele tem que comprovar, havendo, se o autor é substituto processual e o réu propõe a reconvenção, ele tem que alegar, ele tem que provar ser titular de um direito em face do substituído. Muito embora promova a reconvenção em face do substituto processual. Tá? E por último, o parágrafo 6º que fala que o réu pode propor a reconvenção independentemente de propor a contestação. Tá? Então, em linhas gerais, sobre reconvenção, era isso que eu queria trazer para vocês neste momento, tá bom?